Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Hoje estamos aqui para mais um vídeo na nossa série Palavra de Fé. E o tema para dar continuidade à palavra é a pessoa do Espírito Santo. Eu quero consagrar esse vídeo ao Senhor e a palavra que eu vou estar lendo é lá no livro do Atos dos Apóstolos 2, onde fala: E ao cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados. Ele apareceu umas línguas como de fogo, que se distribuíam e sobre cada um deles pousava. Coisa maravilhosa que é a presença do Espírito Santo de Deus, né? A presença do Senhor. A palavra de Deus vai nos contar a descida do Espírito Santo. Até então, o Espírito Santo não estava na terra. Até então, ninguém tinha o Espírito Santo. E se usava muito os profetas, né, os sacerdotes, para interceder por nós sobre os nossos pecados, levar até Deus os nossos pecados, as nossas dores. Então, no dia de Pentecostes, depois que o Senhor Jesus foi assento aos céus, subiu aos céus, o Espírito Santo foi enviado. E nós queremos falar aqui sobre quem é o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo. Ele é mais do que um vento, ele é mais do que a brisa soprando no nosso rosto. Ele é uma pessoa distinta, é o Deus Trino, né? O que é o Deus Trino? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio amor de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa e ele quer ser apresentado em grande estilo. Ele quer ser apresentado a mim, quer ser apresentado a você. O Espírito Santo, além dele ser um intercessor diante de Deus, o Espírito Santo é ele que leva até Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades. É ele que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele é mais do que um poder, ele é mais do que qualquer ser que nós possamos imaginar. Ele é uma pessoa invisível, mas não é só uma pessoa invisível que não se pode ver. Ele é uma pessoa invisível, mas ele pode ser tocado, ele pode ser sentido por você, sentido por mim. E ele quer fazer parte da sua vida, ele quer fazer parte da minha vida. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa que ele invade o seu coração, ele não invade o seu ser. Simplesmente ele quer que você sinta, que você permita com que ele entre em você e faça parte da sua vida. O Espírito Santo, ele precisa ser chamado, ele precisa ser convidado a estar com nós, precisa ser desejado. A gente percebe que as pessoas muitas vezes, elas têm vontade de ver Deus, elas têm vontade de ver anjos, né? E esquecem de querer sentir o Espírito Santo. Você nunca vai poder ver o Espírito Santo, você nunca vai poder ver Deus. Você até pode ver anjos. Já vi relatos de pessoas que viram anjos. Mas sentir o Espírito Santo de Deus, por mais que nós procuramos palavras para descrever a pessoa do Espírito Santo, nós não vamos encontrar, porque ele é inexplicável, assim como Deus também não se explica. Mas nós podemos sentir o seu toque, quando ele chega, quando ele se apresenta para você, quando você tem intimidade para deixar que ele se aproxime de você. Aí você vai saber quem é a pessoa do Espírito Santo, porque não tem explicação quando ele vem, quando ele chega em você e se apresenta com grande estilo, com amor, com sensibilidade.
com doçura. Ele quer tocar em você com um abraço. Ele quer tocar em você como a brisa. Como explicar o vento, irmãos? O vento, a gente não sabe para onde ele vai e nem de onde ele vem. Mas sabemos que ele está passando porque a gente sente aquela brisa, aquele frescor no rosto. E assim é o Espírito Santo. Você não sabe quando ele vem e nem quando ele vai. Você só sabe quando ele chega. E quando ele chega, irmãos, quando ele chega perto de você, quando ele chega dentro de você, tudo muda. Tudo muda. Quando ele tem a liberdade de tocar em você, quando ele tem a liberdade de entrar em você, de se aproximar de você, tudo muda. O ambiente onde você está muda, a sua pessoa muda. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo Senhor para não nos deixar sozinhos. Foi uma promessa que o Senhor fez. Eu vou para o Pai, mas não vou deixá-los sozinho. E quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E esse estará convosco todos os dias da sua vida, até que se consuma o que foi dito pelo profeta. O dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Então nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo é uma pessoa e ele quer estar com você, ele quer ter intimidade com você, ele quer te conhecer ainda mais, de maneira ainda mais íntima, de maneira mais aconchegante, mais próximo de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus está tão longe, nas alturas, no céu, que não podemos alcançar, irmãos. Ele está tão pertinho. Irmãos, ele está tão próximo. É só você convidar ele para vir te visitar. É só você convidar ele para vir morar dentro de você. Se você abrir o seu coração hoje e disser, Espírito Santo, vem me visitar. Espírito Santo, vem me tocar. Espírito Santo, eu quero te sentir. E quando isso acontecer, a sua vida muda. Tudo muda. Não temos palavras para dizer o tamanho. Não tem palavras para dizer, para explicar o tamanho do amor da pessoa do Espírito Santo. Ele é sensível. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós não podemos desprezar a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos que Deus pode todas as coisas, e sim, Ele pode todas as coisas. Falamos que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, sim, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E esquecemos de falar da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é essa que está todos os dias da nossa vida conosco. A pessoa do Espírito Santo é aquela pessoa que vem, nos convence do pecado, nos constrange com o seu amor imenso. A pessoa do Espírito Santo é aquela que traz a glória de Deus diante de nós. E quando a glória de Deus se apresenta para nós, irmãos, nós nos derretemos, nos derramamos na presença dele. E quando você conhece a pessoa do Espírito Santo, quando você se derrama diante da pessoa do Espírito Santo, você não tem mais vontade de sair dali. O teu desejo é ficar cada vez mais e mais e mais íntimo dele, ele íntimo de você. Ele conhece cada centímetro do seu corpo, ele conhece os teus pensamentos, ele sabe onde é que está a tua dor, onde é que está a tua angústia, a tua ansiedade, a tua dificuldade. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa perfeita, que tem prazer em estar contigo, mesmo você sendo falho e imperfeito. Mesmo você sendo pecador, ele deseja estar contigo. Ouve essa palavra, guarda essa palavra, deixa o seu like, deixa o seu comentário. O seu comentário é importante para mim. Eu quero estar orando por cada inscrito. Eu quero estar orando por cada pessoa que assistir esse vídeo.
Eu já consagrei os vídeos ao Senhor, e onde esses vídeos chegarem, pode ter certeza que eu estarei orando e intercedendo por você, para que você possa ter um encontro real com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te alcançar e se apresentar a você. Ele quer se apresentar a você em grande estilo. Ele quer se apresentar a você de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que vai impactar a sua vida. Quando você decidir a conhecê-lo e quando você abrir o seu coração para o Espírito Santo entrar, você vai ver que a sua vida vai mudar. Mas ele precisa ser chamado, ele precisa ser convidado. E como que faz isso, irmã? Fecha a porta do seu quarto, entra no seu quarto, em secreto, e chama ele. Fala: Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu te recebo, te aceito, faça parte da minha vida. Ele nos constrange a amá-lo. Ele nos constrange a nos aproximar dele e sentir a grandeza e o poder dele. Irmãos, é maravilhoso sentir a pessoa do Espírito Santo. Peça para ele se apresentar a você. Ele vai ter prazer em se apresentar a você. Ele vai ter prazer de estar com você todos os dias, irmãos, todos os dias, cuidando, zelando pela sua vida, te protegendo, te convencendo que ele é o único e suficiente para nós. O único Deus suficiente para nós é a pessoa do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faça parte da minha vida, Espírito Santo. Entra na minha casa, entra na minha vida, faça morada permanente. Glórias a Deus. Eu quero te apresentar nesta palavra a pessoa do Espírito Santo. Receba a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Que ele possa fazer morada na sua vida, para que a sua vida venha mudar, para que a sua vida venha ter prazer, que a sua vida venha ser preenchida com a pessoa do Espírito Santo. Graça e paz. Tenha um bom dia, uma boa semana, que o Senhor possa te alcançar, que o Espírito Santo possa se achegar até você e você até ele. E nunca mais você vai querer que essa presença se afaste de você. No nome poderoso de Jesus. Amém? Graça e paz.